Vamos fazer a nossa declaração? Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta. Meu coração está receptivo. Eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus. Eu nunca mais serei o mesmo. Nunca, 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 no nome de Jesus. Amém. Se assenta aí, por gentileza. Graças a Deus. Abra a sua Bíblia. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 14, verso 16. João 14, 16. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode o receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Pega João 16, verso 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Que não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e poder. Doce Espírito Santo, tome a minha vida, Senhor, me use. Eu quero falar um pouco do Senhor, Pai. Me ajude a falar do Senhor mesmo. Me ajude a ensinar sobre o Senhor como convém fazê-lo. Traz inspiração para o pregador, Senhor. Traz sabedoria, intrepidez, autoridade. E que não seja só uma pregação sobre o teu Espírito, mas que seja uma demonstração da sua própria vida. Em nome de Jesus. Amém. E amém. E amém. Irmãos, eu quero falar um pouco sobre o Espírito Santo. Eu queria falar de uma forma mais simples, não no sentido de poder e manifestações. E nós sabemos que o Espírito ele faz isso. Mas eu queria falar um pouco sobre relacionamento com o Espírito. Eu já ensinei esse texto numa outra perspectiva aqui na igreja. Mas eu queria ensinar hoje sobre a perspectiva de relacionamento com Deus, por meio da pessoa do Espírito Santo. Para a gente entrar nesse texto, eu queria antes falar um pouco sobre, na antiga aliança, nós vamos ver a manifestação do relacionamento na pessoa do Pai. E Deus se revela como um Deus de relacionamento. Fala comigo, relacionamento. A gente
A gente fica meio pasmo quando a gente percebe em Gênesis capítulo 3, que não era Adão que ia procurar a Deus, mas era Deus que ia procurar Adão na viração do dia para se relacionar com Adão. Deus ia se relacionar com Adão. Isso é tremendo isso. Deus procurando, Deus indo atrás do homem para relacionamento, isso é tremendo, irmãos. Quando nós olhamos o relacionamento de Deus na antiga aliança, por exemplo, poderíamos citar Enoque. Gênesis 5:24 fala de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Andar, irmãos, na Bíblia fala de relacionamento, porque há um princípio bíblico que diz que não andarão dois juntos se não tiver comum acordo. Andar junto fala de amizade. Andar junto fala de relacionamento. O relacionamento de Deus com Noé. Deus, irmãos, Deus se agrada de Noé. Noé também vai andar com Deus, relacionamento com Deus. E a Bíblia nos diz que Deus faz uma aliança com Noé. E o que é uma aliança? Se transformou para nós como um símbolo de relacionamento. Uma aliança que toca os céus e a terra. Deus faz uma aliança, a primeira aliança da história física, que você é visível, a primeira aliança visível. Deus faz entre os céus e a terra, como um símbolo da amizade de Deus, do relacionamento de Deus com o homem por meio de Noé. Quando nós podemos falar, por exemplo, do Abraão, poderíamos falar de Moisés, irmãos. Moisés me impacta muito. Números, se não fala a memória, Números 12, verso 8 em diante. Deus chega para Israel e fala assim: se houver profeta no meio de vós, se houver profeta no meio de vós, eu falarei com ele por meio de sonhos e visões. Mas com Moisés não é assim. Com Moisés eu falo boca a boca, face a face, como qualquer um fala ao seu amigo. Relacionamento. Fala comigo assim: relacionamento. Deus, a revelação de Deus ao homem na pessoa do Pai, ela é marcada pelos relacionamentos. Quando nós olhamos para a revelação de Deus na pessoa do Filho, também é marcada por relacionamentos. Primeiro milagre, Jesus estava em uma festa. Jesus, irmãos, ele amava os relacionamentos. Jesus, ele gostava tanto de relacionamento que ele sentava para comer com pecadores, cobradores de impostos, com prostitutas. O coração de Deus, irmãos, se você pegar o discipulado de Jesus, a maior parte do discipulado de Jesus foram palavras em ambientes informais, ambientes de relacionamento, de mesa, de comunhão. Jesus valorizava a comunhão, Jesus valorizava as amizades. A Bíblia nos informa de forma tão clara que os discípulos se tornaram tão parecidos com Jesus por meio do relacionamento. João podia encostar, irmão, não era um relacionamento longo não, longe não. João encostava a cabeça no peito do nosso Senhor. Relacionamento de mesa. Eles viajavam juntos, comiam juntos, trabalhavam juntos, era tudo em comum. Até o Judas, irmãos, me surpreende muito. Quando Judas trai o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, parece que ao ver essa cena, irmão, Judas vindo diante do pé do monte com os soldados, e o sinal era quem ele beijasse. Os irmãos conhecem o texto, eu estou apenas fazendo tradução para entrar aqui em João 14. Quando Judas se aproxima de Jesus com aqueles soldados, Jesus poderia falar qualquer coisa, mas a expressão que Jesus diz para Judas é amigo. Amigo, aqui vieste. Está vindo um traidor, irmãos. Alguém que comeu na mesma mesa, no mesmo prato, que isso é a comunhão, né? Comer o mesmo pão no mesmo prato. Alguém que dividiu o pão com Jesus, que teve comunhão com Jesus, aproxima para traí-lo, para
beijá-lo, o beijo da traição. E Jesus olha para aquele homem, em vez de chamá-lo de hipócrita, de qualquer outro nome, de xingá-lo, Jesus fala assim: amigo. Porque o Filho, Deus se manifesta por meio do Filho, com relacionamentos. Vem agora comigo em João 14. O que está acontecendo em João 14? Jesus vai se despedir. Ele começa a dizer para os discípulos sobre a importância de ir para o Pai. Agora imagina aqueles discípulos. Se você fosse um discípulo, fosse um apóstolo, você viveu tão intensamente com Jesus, você viveu um discipulado de andar sobre as águas, de multiplicação de pães, de um morto ressuscitando. Você viveu uma intimidade tão profunda com Jesus. Então Jesus chama você agora para um discipulado diferente. A palavra é diferente. Qual é essa palavra, pastor? Ei, eu vou para o Pai. E quando ele diz que ia para o Pai, os discípulos entenderam: morte de cruz, o nosso Senhor Salvador vai nos deixar. Se você ler João 16 cuidadosamente, você vai encontrar a palavra luto. A palavra entristeceu-se muito, é a palavra luto para o português. Porque os discípulos sentiram como que uma perca. Vamos perder o nosso Salvador, vamos perder o ensino, a comunhão, vamos perder a bênção de estar com Ele. Mas no versículo 16 ele disse: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Quando Jesus diz isso, Ele vai nos elevar ao terceiro. Eu poderia chamar, irmãos, eu estou usando esses níveis, irmãos, só de forma pedagógica, amém, gente? Amém? Eu estou usando níveis de relacionamento de Deus só como forma pedagógica, entenda isso, por favor. Então Deus vai nos levar para esse nível de relacionamento, onde Deus vai se manifestar pela pessoa do Espírito, onde Deus vai se revelar pela pessoa do Espírito Santo. Então Jesus fala assim: Ele vos dará outro. A palavra outro, eu já ensinei isso aqui, mas eu preciso repetir. A palavra outro no grego, Jesus poderia usar duas palavras, hétero ou alos. Hétero fala de alguém de essência e substância diferente. Alos fala de alguém da mesma forma, mesma substância, do mesmo jeito. No português nós temos apenas uma palavra para outro. No grego nós temos duas palavras, hétero, de onde vem a palavra heterossexual. Mas Jesus não usa a palavra hétero, não fala de alguém diferente, Ele usa a palavra alos, fala de um igual, um da mesma forma, um da mesma essência, um do mesmo jeito, um que trabalhará da mesma maneira. Então Jesus não estava falando que ia enviar alguma coisa, algum poder, alguma força ativa de Deus. Não! Jesus está prometendo o alos, um igual. Lembra que Jesus era 100% homem, né? 100% Deus. Alguns não gostam muito da palavra 100%, usa a palavra plenamente. Plenamente homem, plenamente Deus. Os teólogos iriam dizer que Jesus tem a natureza teantrópica. Mas a questão é: Jesus é um Deus pessoal, é um Deus, Emanuel, um Deus entre nós, é um Deus no nosso meio. Agora Jesus vai falar: eu vos enviarei o Consolador, eu enviarei outro, assim como eu. Ou seja, o que eu fui para vocês, o Espírito será. Agora a questão é que ainda será uma forma mais intensa. Olha o 17: o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós conhecereis, porque Ele habita convosco e estará, fala comigo assim, fala em vós. E o que Jesus estava dizendo é que o Espírito não só faria o papel de discipular, de ensinar, de guiar, mas que o discípulo, que Jesus aproxima, através do Espírito Santo, Deus aproximaria tanto o nível de relacionamento,
que agora o Espírito Santo não ia só estar no meio como Jesus, não ia só estar na mesa, não ia só ter comunhão do pão, mas agora ele estaria dentro. Um relacionamento de fora para dentro, de dentro para fora. Vocês estão comigo? O relacionamento foi tão profundo que agora ele não está só... As palavras de Jesus antes eram de fora para dentro. Agora Deus pode falar de fora para dentro e de dentro para fora. Deixa eu fazer uma pergunta. Alguém já ouviu uma palavra de Deus de fora para dentro e de dentro para fora? Deus fala de fora para dentro e de dentro para fora. Por exemplo, Deus está falando pela Bíblia aqui hoje, sim ou não? Deus está falando de fora para dentro. Agora, quando Deus fala com você, sem usar ninguém. Esses dias o Espírito Santo usou alguém para falar comigo. Alguém chegou, inspirado por Deus, apontou o dedão assim, indicador para o meu lado e falou assim, ó, escuta aqui, eu vou te falar algo, e falou algo de Deus, fora para dentro. Mas esses dias Deus falou comigo de dentro para fora, uma impressão no Espírito, um testemunho interior, o Espírito Santo falando do lugar que habita. Ele vos enviará o halos, o igual. Agora, se eu estou falando sobre relacionamento, irmãos, eu queria observar algumas características do Espírito Santo. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Se você pegar a expressão que Jesus usa, a forma que ele fala assim, quando Ele vier. O que é o Ele no português, gente? Me ajuda a pregar, por favor. Ele, o que quer dizer o Ele? O Ele. Quem me ajuda a pregar, por favor? Outra pessoa, o que mais? Alguém? Não uma coisa, mas alguém? O Ele. É o tu? O que é o Ele? Hã? O Ele é o quê? Estou estudando mal, irmãos, acho que é a distância. Qual pessoa? Jesus se refere ao Espírito de forma pessoal. Quando Ele... Alguém chamaria uma garrafa, uma coisa? Quando Ele... Escute, Jesus está tratando o Espírito de forma pessoal. Fala comigo assim, pessoal. O Espírito Santo para a sua vida, ele é pessoal. Quem pode dizer amém por isso? Pessoal. Deus quer, entenda isso aqui, irmão. Se o Pai se revela como relacionamento, o Filho se revela como relacionamento, a minha pergunta é: por que a igreja tem dificuldade de se relacionar com o Espírito Santo? Com Deus, por meio do Espírito Santo. Jesus, irmãos, eu quero mostrar para você que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Fala comigo assim, pessoa. Fala, o Espírito Santo é Deus. Fala em uma pessoa. Mas fala direito, fala assim, o Espírito Santo é Deus. Fala, o Espírito Santo é uma pessoa que quer se relacionar com você. Se você vê, deixa eu falar um pouco do Espírito sobre Deus como Deus e terminar como pessoa. O Salmo 139, o salmista vai colocar no Espírito Santo um atributo incomunicável de Deus, que é a onipresença. Você sabia que ninguém, a não ser Deus, tem os atributos que nós chamamos de atributos incomunicáveis, que é onisciência, onipresença e onipotência? Tem mais, eu estou resumindo os três.
Por que eu sei que Satanás, o demônio, o antigo Lúcifer, não é onisciente? Tem gente que, infelizmente, tem crente que acha que o demônio sabe o que ele pensa. O demônio não sabe o que você pensa. Por que o senhor sabe disso, pastor? Porque anjo não recebeu atributo incomunicável. Você, em Adão, recebeu alguns atributos que são de Deus, atributos comunicáveis. Mas existem os atributos incomunicáveis. Tem mais, eu separei 3: onisciência, onipresença, onipotência. Deus não dá, não comunica a ninguém. Nem a anjo, nem a arcanjo, nem a homem, nem a querubim, nem a serafim, nem a 4 CV, nem ninguém tem onisciência, onipresença, onipotência. Então, quando a Bíblia nos informa que o Espírito sabe, prescruta todas as coisas, está colocando o Espírito Santo como Deus. Ele é Deus. Aí vamos para o Novo Testamento, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Diz que o Espírito Santo sabe de todas as coisas, até mesmo das profundezas de Deus. Um Deus que não pode ser esgotado, um Deus que não pode ser conhecido plenamente pelo homem, entenda. Parece heresia o que eu estou dizendo aqui. Um Deus que nem a Bíblia foi capaz de esgotar o conhecimento acerca de Deus. A Bíblia não informa tudo sobre Deus. A Bíblia informa o necessário sobre Deus. Um Deus que nada esgota. Um Deus inesgotável, eterno, não eterno, deixa eu corrigir, Pai da eternidade. Mas quando se trata do Espírito, a Bíblia diz que o Espírito sabe as coisas de Deus, tem a mente do próprio Deus. Isso é tremendo. Romanos 8, 9. Quando vai tratar sobre o Espírito, fala sobre o Espírito de Cristo. Chama o Espírito Santo de o Espírito de Cristo. Colocando o Espírito Santo. Irmãos, a gente faz uma separação às vezes, teologicamente. A gente fala assim: Pai, Filho e Espírito Santo. Nós não temos uma palavra que colocasse os 3 no mesmo nível. Então nós falamos, mas o Espírito Santo não é menor do que Jesus, que não é menor do que o Pai. Vocês conseguem compreender isso, irmãos? O Espírito Santo, tem coisa que é difícil de falar, por exemplo, como a Trindade, é difícil de explicar. Mas o Espírito Santo, ele não é menos Deus do que o Pai, ele não é menos Deus do que Jesus. Ele é o Espírito do Pai, ele é o Espírito de Cristo, ele é o Espírito Santo. Agora, se nós percebemos que o Espírito Santo é Deus, fala comigo que o Espírito Santo é Deus. Agora fala comigo que o Espírito Santo é uma pessoa. Uma vez me fizeram uma pergunta: o que torna alguém uma pessoa? Vontades, intelecto e emoções. O que nos torna uma pessoa: intelecto, vontades e emoções. E o Espírito Santo, ele é revelado pela Bíblia como uma pessoa com vontade, intelecto e emoções. Tem gente que confunde os símbolos, algumas religiões, algumas heresias aí de religiões. Por algum motivo hoje eu não quero dar nome para elas. Eu sempre gosto de falar, mas hoje eu não vou falar o nome delas, no sentido de não falar. Mas tem algumas seitas aí que tratam o Espírito Santo como uma força ativa de Deus. E uma vez alguém dessa seita falou para mim assim: o Espírito Santo veio como uma pomba, e uma pomba não é uma pessoa. Eu, na época, irmãos, confesso que eu não conhecia quase nada de Bíblia, irmãos, infelizmente. E eu sabia que ele estava errado, mas não conseguia falar à luz da Bíblia. Mas pomba é um símbolo do Espírito. Nós temos 5 principais símbolos do Espírito. Fala assim: fogo. Fala fogo, água, vento, óleo, pomba. 5 principais. Se você pegar um livro, você vai encontrar mais. Nós temos 5 principais. E alguém coloca mais 3 nos principais, como 8. Aí eles colocam penhor, selo e orvalho. Mas os principais são esses símbolos. 5 símbolos
que são apenas símbolos, que revelam caráter, manifestação. Por exemplo, a pomba simboliza a simplicidade. Pomba simboliza a doçura, pureza. Vocês estão comigo? Então o Espírito, Deus se revela por meio de símbolos também, que revelam características dos símbolos no Espírito. Então quando você está cantando uma música na igreja, por exemplo, assim, Senhor, faz chover. Você está pedindo o quê? Água. Que água é essa? Que chuva é essa? Senhor, unge-me com o teu óleo. Peraí, mas que óleo é esse? Certamente não é o óleo da unção que o pastor tem aqui para ungir as pessoas, a casa. Não é esse tipo de óleo, é o óleo do Espírito Santo. Somos símbolos do Espírito. Então nós não podemos confundir o símbolo do Espírito com o próprio Espírito. A bandeira do Brasil, ela pode representar, mas não é o Brasil. Nós vamos entender, o nosso Espírito Santo que nós recebemos de Jesus, que foi enviado pelo Pai, pelo Jesus, é uma pessoa. E se é uma pessoa, quer ter relacionamento conosco. Vontade. 1 Coríntios capítulo 12. Quando nós falamos sobre os dons espirituais, a Bíblia fala que o Espírito Santo dá a cada um como quer. Vontade. O Espírito Santo tem vontade própria. Ele dá a cada um como quer. Atos capítulo 13, versículo 1 a 3. A Bíblia diz que estavam os discípulos orando e jejuando. Disse o Espírito: separe agora Saulo e Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. Separe agora. O Espírito Santo, ele é revelado como alguém que tem vontade própria. Ele é o Senhor da igreja, ele é o dono da igreja, ele é que dá a palavra na igreja, ele é que direciona a igreja. A igreja, ela é conduzida pela vontade do Espírito. É por isso que C.S. Lewis diz: nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Nunca ouve um homem que não ouve a Deus. Nunca ouça. Nunca ouça. Nunca ouça um homem que não ouve a Deus. Porque na igreja, a condução é o Espírito que dá. O homem pode falar. Lembra de João Batista? Eu sou a voz do que clama. A voz pode ser de João Batista, mas o clamor é de Deus. É o Espírito que dá ordem, é o Espírito que manda. Não é a minha opinião, não é a sua opinião, não é o que nós pensamos, não é o que nós achamos, é o que o Espírito quer. Poderiam os apóstolos pensar que Saulo não estava pronto ainda, mas veio uma ordem: separa agora. O que os apóstolos têm que fazer, irmãos? Sim, Senhor. Ô Saulo, a Bíblia diz, e colocando as mãos, mandaram para a obra. Fala assim: o Espírito Santo tem vontade. Mas fala como que é, querido? Fala: o Espírito Santo tem vontade. Qual é a vontade dele para a sua vida? Você vive a sua vontade ou você vive a vontade do Espírito Santo? Nós estamos numa campanha de jejum, amém? Lembra de Atos 13? Eles estavam? Atos 13, depois você confere. Eles estavam orando e tendo sensibilidade para perceber o que o Espírito Santo quer. Eu estou pregando sobre relacionamento, e às vezes a gente vive a nossa vida sem consultar a vontade do Espírito Santo para nós. O que o Espírito Santo tem na sua vida? O que ele quer com você? Boa pergunta, pastor. O Espírito Santo quer ter relacionamento tal que você escute qual é a vontade dele para a sua vida. O que ele tem para você? Quais são as direções? Qual é o próximo passo? Se você está andando, irmãos, e você não sabe para onde ir, para e pergunta para ele:
Pergunta para Ele: Senhor, Espírito Santo, qual é a sua vontade para a minha vida? Mas sabe qual é o nosso problema? A gente faz as coisas mais baseado nas nossas emoções e nas nossas próprias vontades do que na vontade do Pai para nós. A pessoa, por exemplo, tem um relacionamento, um moço, um rapaz, vê uma moça bonita, um rapaz bonito. Aí ela olha, gosta, o rapaz gostou, fala: Jesus, dá esse menino para mim, papai. Dessa moça para mim, Jesus. Só que Deus pode estar assim: filho, você não sabe a encrenca que você está querendo entrar. Você não sabe a bucha que você está tentando entrar, filho. Nós precisamos andar segundo a vontade de Deus e não segundo a nossa vontade. Se eu entendo que o Espírito Santo tem vontade, eu preciso andar na vontade do Espírito Santo, porque Ele é Deus, e Deus não erra, Deus não se engana, Deus não se confunde. A vontade de Deus, a vontade do Espírito é boa, perfeita e agradável. Confie na vontade do Pai, confie na vontade do Espírito Santo. Segunda coisa, intelecto. Eu vou pedir para você abrir pelo menos um. O pastor não abriu nenhum. Abre aí João 14, porque já está aqui perto mesmo. Hoje eu estou ruim de endereço, não estou abrindo nada. Tem dia que eu estou igual o pastor Márcio, estou abrindo 500 textos aqui. Tem dia que eu estou abrindo nada. João 14, 26. Mas vocês podem conferir os textos que eu falei, irmãos. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos... O que está aí? Ele vai fazer o quê? E o que ele vai ensinar? Vamos ler aqui na tela, irmãos. Vem aqui comigo aqui, ó. Mas o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos... Ensinar o quê? Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Vou fazer uma pergunta óbvia aqui, irmãos. O que é todas as coisas? Parece óbvio, mas eu já vi gente errando. Pastor, o Espírito Santo vai me ensinar a orar, vai me ensinar a ler a Bíblia, vai me ensinar a jejuar, vai me ensinar a pregar, vai me ensinar a cantar aqui na igreja na frente, vai me ensinar sobre a unção, vai me ensinar sobre os dons. E a pessoa só pega para coisas relacionadas à vida espiritual. Mas a palavra todas as coisas, põe de novo, Dani, por gentileza. Ô, irmã, não sei quem está colocando ali. A palavra todas as coisas fala de um Espírito Santo que te ensinará, terá o prazer de te ensinar sobre qualquer coisa da sua vida, independente se ela é sobre igreja ou não. Porque para quem tem relacionamento com o Espírito Santo, o Espírito Santo não é um Deus que você só relaciona na igreja, é um Deus que você relaciona onde você estiver. No seu trabalho, você pode fazer uma oração e falar: Pai, me ensina a fazer isso. Espírito Santo, você pode me ensinar a fazer isso aqui? Alguém tem uma experiência dessa, irmãos? Ninguém tem, misericórdia. Ah, tá, era a timidez, não deixar levantar a mão. Eu tenho experiência assim, várias, porque um dia alguém me ensinou isso. Um dia alguém me ensinou, falou assim: Nilson, você pode orar e pedir o auxílio, o ensino do Espírito Santo, pelo simples fato de trabalhar em uma empresa. Você não tem capacidade intelectual, por exemplo, para fazer algo, peça o Espírito Santo ajuda. Peça ajuda.
Eu me lembro, irmão, uma certa feita eu fui trabalhar, eu precisava vendedor numa empresa, eu mexia com laje. Eu nunca tinha feito esses cálculos de dimensionamento de peso. O engenheiro me ensinou a fazer algumas coisas. Eu precisava vender o material, vender o produto, eu precisava medir a obra. E quando era quadrado assim, irmãos, um retângulo, um quadrado, era simples. Passava treino, tirava as medidas. Eu cheguei numa comunidade, a casa era um triângulo. Sem exagero, irmãos, era uma vila que nós temos em Minas, era um triângulo. Quando eu entro na casa, eu falei: Espírito Santo, por favor, pai, eu não sei medir isso aqui, não sei. Eu vou mandar tudo errado o material para esse povo. Eu falei: pai, eu não sei medir um triângulo, eu não sei mandar material para um triângulo. A laje vai começar com 10 centímetros e vai terminar com 3 metros. Eu não sei fazer esse serviço, Senhor. Parece que veio uma inspiração assim, ó. E todas as vezes que eu pedia auxílio do Espírito Santo, eu nunca errei uma laje, nunca errei um material, porque sempre o Espírito Santo trazia auxílio. Quem está entendendo isso aqui? Ore para que o Espírito Santo te ensine. Espírito de excelência. Fala comigo assim: o Espírito Santo tem intelecto. E eu guardei por último emoções. Fala assim: emoções. Eu vou abrir mais um texto. Efésios 4, verso 30. Aliás, eu vou ler na tela com os irmãos. Eu não vou abrir a minha Bíblia, não. Põe aqui por gentileza. Efésios 4, 30. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Não entristeça. Então quer dizer que o Espírito Santo pode ficar triste, irmãos? Sim? É isso que está dizendo? Se o Espírito Santo pode ficar triste, ele também pode se alegrar? Ele tem emoções? A questão é: não entristeça o Espírito. Pergunta: quem aqui gosta de entristecer as pessoas nos seus relacionamentos? Se bem que tem uns maridos aí que gostam de entristecer as mulheres, que eu não entendo. Tem umas esposas aí que parece que elas são um mestre de entristecer os maridos. Mas isso é uma outra pregação. Normalmente nós não gostamos de entristecer as pessoas nos nossos relacionamentos. Mas aqui o texto é mais profundo, porque diz: não entristeça. Quem? O Espírito Santo. Quando a nossa vida, irmãos, é baseada no relacionamento com Deus por meio do Espírito Santo, a santidade, a santificação não está ligada à punição. A santidade não está ligada a consequências de pecados que são terríveis. A santidade está ligada no fato, simples fato, de não querer entristecer a pessoa que nós mais amamos. E quem mais nos ama? O Espírito Santo. Todas as vezes que o diabo nos tentar, porque o diabo trabalha com pelo menos 3 coisas: ideias, pensamentos e sugestões. Todas as vezes que o diabo apresentar uma ideia, apresentar uma sugestão, lembre-se que o Espírito Santo vai se entristecer, que o Espírito Santo vai ficar triste. A nossa vida, irmãos, é baseada em relacionamento com Deus. Quer uma coisa? Isso aqui não estava aqui que eu ia falar. Vem aqui em Colossenses, eu vou ver se eu acho esse texto, irmão. Se eu não achar,
os irmãos me perdoam, eu trago semana que vem. Nem que eu falo aqui na hora, depois do dízimo sobre isso. Achei. Colossenses 2, versículo 20. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que como se vivesses no mundo, não vos sujeitais às ordenanças? Não manuseis isto, não proveis aquilo, não toqueis naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens, pois que todas essas coisas com o uso se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como o culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. Qual que é a diferença da santificação baseada na vida do Espírito, ou a santificação baseada em regra de homens? É que a santificação baseada em regra de homem traz mudança externa, estereótipa, aparente, ao passo que a santificação do Espírito gera mudança interna. Dá um exemplo, pastor, eu preciso dar um exemplo. Nós temos igreja, por exemplo, respeitando muito, de repente tem alguém em casa que é de alguma igreja de uso e costume, eu não estou falando mal, por favor, eu só estou dando um exemplo aqui. Nós temos uma igreja e o pastor vem e coloca um uso e costume na igreja. Qual que é o uso e costume? Mulher não pode usar calça comprida e a saia dela tem que ser para baixo do joelho. É um uso e costume. Isso não é doutrina. Doutrina é Bíblia. Isso se chama usos e costume. Nós colocamos um uso e costume. Então uma irmã chega, um irmão também não pode usar bermuda, enfim. Deixa eu falar aqui para a irmã que às vezes é mais fácil o exemplo, tá, gente? Aí chega uma irmã, chega alguém na igreja, se converte, então ela tem a questão da sensualidade, as vestes dela fora da igreja eram umas vestes complicadas, mas ela não tratou isso no coração, mas ela vai cumprir um preceito. Então ela consegue colocar o tamanho da roupa, mas não consegue lidar com a sensualidade, porque a sensualidade não está só no tamanho, está no coração. Então ela se equipa para estar dentro do padrão da igreja, mas ainda transmite muita sensualidade para os irmãos. Porque quando a gente vai falar assim, entenda bem, quando ele falar assim, por exemplo, não faz isso, não faz aquilo, não pode isso, não pode aquilo, não faz isso, não faz aquilo outro, é um grande sinalizador que a pessoa não está ouvindo o Espírito Santo dizer para ela. O que é o apropriado, por exemplo, para um irmão, para uma irmã? Vamos falar de roupa. Quem tem relacionamento com o Espírito Santo, se ela botou a roupa, ninguém veste roupa sem ir para o espelho. A pessoa vai para o espelho, por exemplo, olhou lá. O Espírito Santo vai falar, filha, essa roupa aí vai ser um problema para os varão. Porque o homem é visual. Então o Espírito Santo não vai deixar a varoa fazer os varão pecar. Relacionamento. Quem está entendendo isso aqui, irmãos? Nós estamos pregando só para relacionamento. Mas aí no caso não seria só para a igreja. Porque alguém que é cheia do Espírito vai fazer compra em um mercado, e a roupa que ela usa faz os irmãos que nem vocês chamam de irmão que estão lá pecar, certamente não é o Espírito Santo. Alguém que tem o Espírito Santo, ele não vai, por exemplo, ir num lugar para trapacear, para fazer coisa errada. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Porque o Espírito Santo é que vai falar. Normalmente, irmãos, quem peca e dá desculpa, não tem, porque a vida no Espírito é que vai nos promover a santificação. Eu vou ler o último texto, irmãos, meu horário já está acabando. Tiago, corre lá em Tiago, capítulo 4. Tiago depois de Hebreus, capítulo 4. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão comigo? Tiago 4, verso 5. Pega o 4, Tiago 4.
infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, se quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? É uma pergunta. O Espírito Santo não só sente tristeza de nós, mas Ele tem ciúme, fala ciúmes. E aqui, irmãos, está acontecendo o que os teólogos vão chamar de antropomorfismo, antropopatia. Antropopatia, que é Deus assumir formas e sentimentos humanos para se comunicar ao homem. Se você pegar o livro de Oséias, qual que é o conteúdo do livro de Oséias? É Deus no papel de um marido traído. Leia Oséias depois. É Deus dizendo para a noiva: vocês estão se arrumando, colocando joias e as roupas bonitas, mas não para encontrar com seu marido, mas com seus amantes. Porque Deus trata algumas coisas na igreja, no relacionamento cristão, Deus trata algumas condutas, nossa relação com o Espírito Santo, como uma traição. Assim como o marido pode ser traído pela esposa e vice-versa, o Espírito Santo pode se sentir traído, enciumado. Agora, conforme nós lidamos com a vida no Espírito, nós vamos entristecer o Espírito Santo, causar ciúme no Espírito Santo. Atos capítulo 5, verso 3 diz que nós podemos mentir ao Espírito. Mentir. Quando é que eu estou mentindo ao Espírito? Quando eu estou fingindo que estou entregando tudo, estou retendo uma parte, eu estou mentindo para Deus. Dentro do nosso relacionamento com Deus, irmãos, escuta o que eu estou dizendo aqui. A mudança da religião, que é apenas aparente, ela sempre vai maquiar o nosso coração. A santificação de Deus, ela começa interno e ela termina externo. Ela começa dentro e ela termina fora. É de dentro para fora, não de fora para dentro. Eu escutei uma palavra do pastor Luiz Hermino que eu nunca mais esqueci. Quem é bom de regulamento é péssimo de relacionamento. Uma vez alguém falou para mim assim: pastor, na igreja batista vocês podem fazer tudo, né? Eu falei: nós podemos fazer tudo, só não podemos pecar. Tem gente que olha para a igreja batista e acha que a gente é alavonte, porque nós não temos de costumes. Mas nós não queremos basear a sua fé em regulamento. Nós queremos basear a sua fé em relacionamento, que é o que transforma relacionamento, e não os regulamentos. Se você precisar de um regulamento, é porque você está ruim no relacionamento. Se você precisar do pastor te corrigir, é porque você não escutou a voz do seu pastor principal, que é o Espírito Santo. Fique em pé, por favor, deixa eu terminar. Deixa eu te liberar para comer o cupim casqueirado. Fala comigo assim: o Espírito Santo é Deus. Fala, o Espírito Santo é uma pessoa. E fala assim: quer se relacionar comigo. A sua fé não é religião. Você que está em casa, a sua fé não é religião. A sua fé é relacionamento com Deus. Pastor, por que a gente não vai pecar, pastor? Porque quando a gente peca, a gente entristece o nosso arba. Só por isso. Pastor, mas o pecado tem consequência. A consequência é segundo plano para nós. O nosso primeiro plano é não entristecer o nosso aba.
Por que a gente busca Deus? É para ser abençoado. Ser abençoado é um segundo plano. É uma consequência. Nós buscamos a Ele porque nós amamos a presença dEle. Nós amamos estar com Ele. É por isso que uma igreja é pouco. Eu me lembro que eu estava namorando com a minha esposa hoje. A minha esposa lembrando disso. Eu ficava conversando com ela no portão várias e várias horas. Várias horas. Chegava em casa, 1 minuto ligava. Ai, bem, tô com tanta saudade. 1 hora conversando no meio de um portão, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Aí chega em casa 1 minuto. Ah, já tô com saudade. Só que a maioria das pessoas são assim. Isso não é um privilégio meu, nem dela. Agora a gente não consegue também cultuar e chegar em casa, não, mas a gente já quer. Vocês estão comigo? O nosso relacionamento não cabe só dentro de uma igreja. O nosso relacionamento não cabe só no monte. É por isso que aquela mulher samaritana perguntou: Senhor, onde eu devo adorar? Em Samaria ou Jerusalém? Jesus falou assim: nem em um lugar nem no outro. Vós adorarei em espírito e em verdade. Vamos orar. Pai, eu tentei falar sobre o seu Espírito Santo. Pai, eu tentei ensinar um pouco sobre o seu Espírito. Faz o que eu não posso fazer, Senhor. Faz o que eu não posso fazer, Senhor. Eu estou sentindo uma unção de um quebrantamento aqui nessa manhã, irmãos. Eu estou sentindo uma unção, um quebrantamento. É como se Deus estivesse quebrando alguns corações. Deus estivesse puxando algumas pessoas para o relacionamento. É como se Deus estivesse levando algumas pessoas para um nível mais profundo de intimidade com Deus. É como se Deus estivesse levando, transitando pessoas de regulamento a relacionamento, transitando pessoas de religião a espiritualidade. Senhor, do coração contrito, tu salvas aquele que está de espírito abatido. Estás bem perto, Senhor, do coração contrito. Tu salvas aquele que está de espírito abatido. O quebrantado não desprezarás, ó Deus. O quebrantado não desprezarás, ó Deus. Amigo do oprimido, perdoador do arrependido, consolo e paz do que se sente só, restaurador
coração contrito. Eu me lembro de um dia, eu estava com um carro numa rodovia, eu liguei um som, uma música, um hino ao Senhor, e eu fiz uma oração, falei: Deus, falei: Espírito Santo, vem comigo aqui, vem aqui nesse carro, deixa eu sentir o Senhor como um amigo aqui. E eu precisei procurar a primeira via marginal para encostar, ligar o alerta. E a única coisa que sabia fazer era chorar. Chorar. Copiosamente chorar. Só chorar. Lembro de estar numa motocicleta, numa rodovia também. Falar: Espírito Santo, vem aqui nessa motocicleta. E a presença vinha tão forte que eu não sei explicar, mas esse dia eu pedi para Deus me levar. Eu esqueci que eu tinha um filho pequeno em casa, na época o Isaac era bebê. Eu falei: Deus, me leva. Entenda, irmãos, não é alguém que está mal, depressivo, entenda bem. Não é pensamento de suicídio. Eu não sei explicar, eu nunca mais tive uma experiência dessa, na igreja, em lugar nenhum. A glória de Deus veio tão forte, não é uma simples motocicleta, de botina, calça jeans, suja de cimento. E a glória veio sobre aquela motocicleta. Eu não lembrava de mais nada, de família, de esposa, só lembrava: Deus, eu quero isso. Aqueles momentos ali, rápidos, mas eu não sei explicar. O Espírito Santo quer nos levar além da religião. Ele quer nos levar além das quatro paredes. Ele quer nos levar para a vida no Espírito. Vida no Espírito. O Espírito é Deus. O Espírito é uma pessoa. E Ele quer se relacionar. Eu queria terminar com um versículo, Apocalipse 2:7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Deus te abençoe. Que a graça do Senhor Deus Pai, a comunhão do Filho e a consolação do Espírito esteja na sua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Vai em paz. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Se tiver cupim casqueirado lá na sua casa, chama a minha esposa, eu levo ela lá, com o maior prazer.